fácil, né? Porque domingo passado só tem uma semana, né? Então, qual foi o tema de domingo passado? Ok. É sobre ide, né? E nós falamos, né? Jesus tem uma missão para nós, né? E eu perguntei, a missão foi só para os 12 ou é para nós também? Todo mundo pegou isso. Então, qual é a nossa missão? Ide. E depois? Ok. Nós vamos fazer o que quando nós vamos? Antes de curar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa? Proclamar, dizer o reino de Deus chegou, mudou, há um novo reino, há um novo rei, Jesus. Segundo, curar as enfermidades. Tem certeza que não foi para orar pelos enfermos? Ele falou curai, né? Você já entra direto, curai, né? Quantas oportunidades. Pessoas chamam, né? Pessoas falam e vêm. E a gente fica às vezes hesitando. Falar em pessoas enfermas, foi sexta-feira, ao meio-dia, mais ou menos por aí, o nosso Jeffrey, depende de como você o chame, né? O Jeffrey sentiu-se mal, uma dor de cabeça intensa, muito intensa. E ele desmaiou e tiveram que chamar a ambulância. Ele está no Summit, no Overlook Hospital em Summit. Então, pude falar com ele na sexta, pude falar com ele hoje também. Então, ele falou, foi um seizure, que seria o quê? Uma convulsão. Então, a questão é que não se sabe ainda o que causou. Mas assim que a gente costumava, né? Olha, estou orando por você. Não, para tudo e ora para que Deus cure. Quando? Amanhã? Agora. Tome posse. Por que a gente hesita tantas vezes? Porque a gente fica, se eu falar isso, né, no culto de oração na quinta-feira foi tão bom, né? Porque se eu orar assim, né, eu me exponho, né? E se Deus não curar? Ele vai ficar Deus mal lençóis e eu também, né? Cure, né? Nós oramos pela sua coluna, não foi? Na sexta-feira. E para quê? Para acabar, né? Estava um calombo desse tamanho. Não vi hoje ainda, mas o meu ponto é, Senhor, não tem ver que nada. E que pense o que os outros quiserem pensar. Então cure. Além de curar, outro próximo assunto era fácil de fazer, que era ressuscitar os mortos. Fácil. E depois, o que mais? Curar limpar, purificar os leprosos. E depois, o que mais? Expulsar os demônios. Quando você fizer a obra do Senhor, você vai encontrar obstáculo. E o Satanás vai estar ali resistindo a cada passo. O que você faz? Você expulsa o Satanás. Você não tem lugar aqui na minha vida, nem nessa casa, nem nessa comunidade, nada. Em nome de Jesus, amém? Então, gravaram, né? Semana que vem vamos fazer um teste para as mulheres e homens, para ver quem lembra mais, né? Incluindo de hoje. O que eu tenho para vocês hoje é o seguinte, olha, eu queria poder chegar aqui e dizer, gente, se você subir na sua árvore, se você ignorar a multidão, se você levar Jesus para casa, cumprir a sua missão, sua vida vai ser um mar de rosas. Posso falar isso? Não. Se eu falasse, eu estava mentindo, né? Por que não? Porque existe uma guerra. Que guerra é? Uma guerra é essa? Uma guerra pela sua mente. Uma guerra pela sua mente. Tá? O Satanás, o mundo e a carne, né? São os inimigos, eles batalham como assim? Não, toda a batalha pela nossa vida é pela nossa mente. Por aqui. E o que a palavra de Deus nos ensina a fazer nessa batalha? Nós não temos escolha, estamos em guerra. Você não tem escolha, você está em guerra. E os inimigos são a carne, o mundo e Satanás. Às vezes eles andam sozinhos, outras vezes juntos, mas sempre trabalhando, lutando contra você. Não há escolha. Essa escolha você não tem. Então, quero deixar com vocês 3 textos hoje. O primeiro deles está em Romanos capítulo 12. Romanos 12, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né? Romanos 12. Versículo 2. Eu quero só enfatizar o versículo 2 por causa do fato de que tem a ver com a ordem de Jesus, né? Abriram? Acharam? Romanos 12, versículo 2. Viram? Amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz o seguinte, olha, não vos conformeis. Em inglês fala assim, não há compromise. O que é compromise? Quando você acha um jeitinho. Não há jeito. Você não entra em acordo com o mundo. E eu vou expandir um pouquinho mais daqui a pouquinho. Tudo bem? Agora vamos para o próximo, a 2 Coríntios, que é o próximo livro, é 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo a Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo de número 3. E vamos até o versículo 5. Isso, excelente. Um ajudando o outro. Porque, acharam todos? Versículo 3, 10, 3. Porque andando na carne, ou seja, como um ser humano, né? Andando como ser humano, nós não lutamos, nós não militamos segundo a carne. E aqui fazendo um jogo de palavras, né? Eu não estou com a minha natureza. E, apesar de que sou um ser humano, eu não ando de acordo com a ordem da minha natureza. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E o 5. Destruindo os conselhos. Algumas versões podem dizer argumentos, raciocínio, né? Ideias e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo que se levanta, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Então esse é o que nós vamos ver. Agora vamos para mais um deles, que é o último de hoje, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Efésios capítulo 6, fui caminhando, né? 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, né? Capítulo 6, a partir do versículo 10. Isso, essa é a prática, né? Acharam? Esse é bem mais claro ainda a respeito dessa guerra, né? Fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz para nós o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. E agora ele vai dizer para nós, o nosso inimigo, um pouquinho mais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coroa da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou parar aqui nesse texto, né? Então aqui eu creio que nesses 3 passagens nós temos aqui 3 ordens, lembre-se, para a semana que vem, né? Nós temos, já que estamos em guerra, quais que nós estamos sendo informados ou ensinados aqui? Primeiro, há um mandamento. E qual é o mandamento? Não vos conformeis. Temos também aqui uma estratégia. Qual é a estratégia? Nós vamos destruir tudo que for fortaleza, violentamente. E eu vou voltar a esse ponto. E por último, nós temos que usar a armadura. Então, rapidamente, nós temos um mandamento, uma ordem, e essa ordem é não há entrega, não há rendição. Você não vai se conformar. Não aceite. Segundo, nós temos uma estratégia, e a estratégia é violenta, é destruir. Não tem conversa, não, é destruir a fortaleza.
Tudo que se levanta contra Deus. Toda ideia, todo argumento. E por último, nós temos aqui uma recomendação para que você não vá sem armadura. As 3 partes. Nessa guerra, precisa fazer para cumprir a missão. Nós estamos indo, né? E agora a resistência virá. Primeiro, então, o mandamento. Para nós não nos rendermos. Não há rendição. Como eu disse, estamos lutando contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. Então, eu fiquei pensando, como é que eu posso ilustrar esse ponto, né? Nós sabemos que no princípio, antes do pecado, Deus falava e andava com Adão e Eva diretamente, né? Vem o pecado e é uma separação. E a partir daí, quando nós vamos para o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, não precisa ler agora não. O livro de Hebreus fala assim, lá no início, né? Que antigamente Deus falou a nós através dos seus profetas, né? Ele enviou, né? Depois ele dos profetas nós temos registrados. E ele fala, e hoje ele falou através do seu filho Jesus. Estão comigo? Então preste atenção. Isso aqui na minha mão é muito mais que um livro. Porque o que eu tenho na minha mão é o registro da fala de Deus através dos profetas. É esse livro que me aponta para a palavra encarnada. Lá em João fala assim, né? E o verbo se fez carne. Verbo no sentido da palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, palavra de Deus registrada através dos profetas, a palavra de Deus encarnada em Jesus, falando para nós, e agora depois com o Novo Testamento, tudo que nós temos a respeito de Deus. Deus aqui nesse livro fala para mim quem Ele é. Tudo que você e eu sabemos de Deus está aqui. Criador dos céus e da terra. Todo-Poderoso está aqui. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus está aqui. Tudo que sabemos a respeito do Espírito Santo está aqui. Tudo que você sabe sobre você, de onde você veio, qual foi a sua origem, onde você está, para onde você vai, o seu propósito aqui hoje, sobre como viver hoje aqui e também o que está esperando na eternidade. Tudo está aqui. Ficou claro? Agora, a carne, a natureza humana, Satanás e o mundo dizem o quê? Tudo que está em contrário da palavra de Deus. Aliás, essa estratégia não é nova. Lembra-se de Adão e Eva? Deus criou o paraíso, os colocou aí, dizem, vocês crescei e multiplicai-vos. Enjoyai, né? Deliciem-se com isso aqui. E também tem esse excelente relacionamento mútuo. Tudo bem. Aí está aquela maravilha toda, um paraíso, e Satanás vem e fala o quê? Foi isso que Deus falou para vocês fazerem? E ele colocou limites, não pode comer dessa árvore, daquela. Que história é essa? E você notou o que aconteceu? Palavra de Deus, palavra do inimigo. E o que foi que eles fizeram? A quem eles ouviram? E o que aconteceu? Desastre. É tão claro, mas hoje em dia, sabe o que está acontecendo? O diabo já fez uma lavagem cerebral, o mundo já fez uma lavagem cerebral na nossa cabeça, na nossa maneira de viver, que a gente pensa assim, eu posso crer em Deus e andar de acordo com as definições do mundo. Então eu pertenço aqui, mas eu pratico aqui. E no final vai dar tudo certo. Como falam no Brasil, vai tudo acabar em pizza. Isso é uma mentira. O mesmo Deus que não tolerou a desobediência no início, Ele não vai tolerar aqui. Ele não poupou o seu povo Israel. Ele não vai poupar a gente. Essa palavra não é para assustar. Essa palavra é para alertar. Porque o diabo sabe assim, no momento que você subiu na sua árvore, no momento que você ignorou a multidão, no momento que você abraçou a Jesus, levou para sua casa, sabe o que acontece? Ele não tem mais jeito de tirar essa salvação de você. É irreversível. Mas ele tem uma opção, tornar você o crente mais porcaria, me perdoe a expressão, mais medíocre que já existiu na face da terra. Ineficiente. Falei certo? Zero à esquerda. Só tem o nome. Não acrescenta nada. Se fosse só o dano da missão, já seria muito.
Mas, além disso, você vai ser a pessoa mais miserável que existe na face da terra, mesmo que se engane. Porque a gente passa a criar uma porção de distrações para distrair a gente que a gente está vazio. Então não vale a pena. Porque a vida fica miserável e porque você fica ineficaz. Acertei outra vez, né? Eita, Botiana, tá bonito, né? Eu já olho para a Mônica porque ela é a minha português dicionário. Mas notaram, entende? Ele anula você, ele corta as suas pernas, eles contradizem. Tá? Então, irmãos, eu vou dar uma série de exemplos para poder ilustrar isso. Por favor, não tem interesse nenhum de ficar aqui nesse púlpito falando, não pode isso, não pode aquilo. Não. Meu único interesse é dizer a você o seguinte: se o que a palavra de Deus diz, se o que Deus diz e o que eu estou praticando não estiverem em sintonia, não estiverem em acordo, eu estou tentando fazer o impossível e eu já perdi essa guerra. Ou seja, fiquei ineficaz. Fiquei o sal sem, que não tem mais o poder de salgar. Luz apagada. Então, essa é a maneira. Só para a gente colocar em perspectiva, a responsabilidade de Deus é me levar para o céu. Perdoar os pecados através de Jesus, me dá a vida eterna. Esse é o papel dele. O meu papel é espalhar a boa notícia para os demais. Ficou claro? E quando eu vou espalhar a boa notícia, eu digo que o reino chegou, eu vou orar, curar os enfermos, eu vou também ressuscitar os mortos, toda a nossa missão. Isso vai em sequência. Então, essa é a minha responsabilidade. Eu não tenho que me preocupar em ir para o céu, porque ele já garantiu em Jesus Cristo. Então, quais são algumas das áreas que hoje em dia são mais óbvias, que eu preciso me dar conta de não ceder? Tá? Então, há muitos. Tá? Eu perguntei a um jovem adolescente no Contagious Truth, aqui na sexta-feira do adolescente, né? Era bem cedo, então eu perguntei, né? Eu falei, me diz aí, tá? Aquela conversa bem ampla, né? E eu fiquei impressionado, porque é um jovem, né? 13 para 14 anos, e a primeira coisa que ele me falou foi a sexualidade. Eu acho que eu já tinha uma ideia do que queria dizer com isso. Eu falei, por que sexualidade? Ele me disse, olha, porque a questão do gender, né? Seria o gênero, né? Se é homem, mulher. A palavra de Deus diz, o que Deus diz que existe? Homem e mulher e homem e mulher. O mundo, a natureza e o Satanás hoje dizem que existe o quê? Homem, mulher, homossexuais, né? E também bissexuais, transgenders. Gente, nosso carinho, amor tem que ser com todos. Todo mundo é filho de Deus, porque nós sabemos. Mas é uma área óbvia. Então, não essa sexta-feira, na sexta-feira anterior, o assunto foi sobre sexualidade e jovenzinhos preciosos e queridos saíram daqui ofendidos. Não fui eu que trouxe a palavra, mas saíram tristes porque disseram, poxa vida, a minha igreja não aceita a existência dessas outras definições. Não é questão de aceitar, gente. É porque não está em sintonia. Nós temos que saber o que nós fazemos. Na nossa própria família, nossos próprios queridos, pessoas. Nós amamos, o pecado é pecado em todas as maneiras. Porque daí vem a próxima, que é a definição de família. Porque se família é entre homem, né? Eu lembro da nossa igreja presbiteriana tradicional dos Estados Unidos, que nós dizemos assim, casamento é uma instituição divina entre um homem e uma mulher. Não é a nossa denominação, fiquem tranquilos, tá? Mas a tradicional presbiteriana dos Estados Unidos hoje diz assim, casamento é uma instituição divina que é realizada entre duas pessoas que se amam. Mudou tudo. Ok, pode ser que o mundo diga nota 10. Pode ser que Satanás diga, vou fazer festa. Pode ser que a minha natureza diz, está tudo bem. Mas o que Deus diz? Você está tentando fazer o impossível. E é uma guerra. E com muitas vítimas. A outra área que ele me falou foi a questão do sexo antes do casamento. Aí eu ri lá dentro, né? Aí eu falei,
por quê e tal? Ele falou, não, porque é uma coisa complicada, né? Negócio de esperar até casar, não, como é que é esse negócio, né? Aí eu perguntei, eu falei, então me ajuda aqui, me ajuda, você, sem criar muito problema, né? Me ajuda aqui. Por que um jovem deve esperar para ter sexo só depois do casamento? E você precisava ver com o menininho suor, né? Porque ele não sabia explicar. Mas ele não está sozinho. Eu sei de adultos nossos também que acham que não, né? Mas você notou algo tão tranquilo? Hoje em dia você acha até absurdo, né? Está atrasado, antiquado, né? A questão do adultério, né, para você que já está na igreja, fica um pouquinho menos assim chocante, mas você sabe que hoje em dia, você ter affairs com pessoas, né, relacionamentos ilícitos, desde que se ama, né? Não é a explicação? Desde que existe amor, tudo bem, né? Eu sei que não, é a palavra não, mas você não concorda comigo que é uma pressão? Tremenda. E continuamos nossa conversa, e esse jovem, eu falei para ele, eu vou usar você. Ele falou, pode falar, eu não vou falar o seu nome, né? Tudo bem. Aí nós falamos, e ele falou, então por que é tão difícil? Ele disse, porque a pressão dos colegas é demais. E ele está certo. Porque não é só com meninos que é assim. Talvez com o menino seja mais descarado, né? Mais na cara, né? Mas a pressão é com você, jovem, você adulto, você trabalha em lugares, não importa o nível, a pressão é tremenda para que você possa aceitar. Deixa eu colocar algumas coisas mais. Você já notou que hoje em dia, todas as escolas, eu vou falar só da América, né? Todas as escolas ensinam que não existe um criador para o mundo. Há uma teoria chamada Intelligent Design, porque foi uma tentativa de fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho. Se a gente colocar que o mundo foi criado e existe uma inteligência por detrás disso, a pessoa pensou, a pergunta virá, quem é, se tem uma inteligência atrás disso, quem é a inteligência? E alguns podem dizer, pode ser um ser superior. Então, eventualmente, ia chegar a Deus, né? Então, a ciência fala, não há sensor. Isso foi criado através de explosão de átomos e tudo mais, né? Isso é ensinado em todas as escolas. Então, no momento que sua criança entrou na escola, está sendo ensinado o quê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Que nós somos resultado de um acaso. Não precisa nem ser descendente de macacos. Esse já não é tão forte. Ou seja, há uma evolução. E o que acontece conosco? A gente já relaxa, né? Aqui na cidade no estado de New Jersey, já é de graça o pre-K. Pre-K, que idade que é? 3 anos. A partir de 3 anos, você não se preocupe. Seu menino, sua menina vai ter o melhor que as escolas podem oferecer, melhor educação, gente para cuidar. Aliás, eu queria que você soubesse que Newark é uma das cidades mais caras, ou mais dinheiro é investido por aluno. Só para você ter uma ideia, a cidade de Summit, que é uma cidade bastante afluente, né, bastante com recursos, aquela cidade investe $14 mil por estudante por ano. Newark investe $30 mil por estudante por ano. Você vê que o resultado não está dando muito certo, né? Mas desde 3 anos de idade, você tem tudo de graça, alimentação inclusive, para dizer que o mundo foi criado por um acaso. Na cidade de Nova York, não no estado, o prefeito Bill de Blasio, talvez você já ouviu nas notícias, né? Ele, muito orgulho, anunciou que agora a cidade inteira já tem o pre-K de graça para todo mundo. E que esse próximo projeto agora é o pre-K de graça. Então, que bênção. Agora você não precisa pagar a babysitter, você não precisa usar o daycare sendo pago, você vai entregar a sua criança, e essa criança de bebezinho vai aprender o quê? Que eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou... Aí família, sexualidade, e adultério, e tudo mais vai entrar na história. E é
Total. Mas por que isso? Por causa da guerra. E a guerra para quê? Para a mente. Porque uma vez que você penetrou aqui na mente, né? O que aconteceu? Agora o resto funciona. Porque o texto para nós fala o seguinte, eu acho que eu já dei exemplo demais, né? Já fez o sentido? Não é ser contra a sexualidade, não é ser contra casamento, não é ser contra nada, gente. É apenas, tem mais uma que eu tenho que falar, a questão de Cristo ser o único caminho. Que absurdo! Tem que contar essa história. 1999, um ano antes de começar o nosso Daycare Center. Lá embaixo, os que se lembram, estavam escombros ainda, né? Não tinha nada reformado. E nós queríamos começar. Vamos começar aqui em cima, mas tinha a ideia de precisávamos de um local maior. Estava só... Já tinham tirado o lixo, mas estava escombros. Preto, feio lá embaixo. Tá? E nós tivemos alguém recomendou, veio uma pessoa responsável pela Montessori School System, right? Excelente. Era uma senhora. Naquela época eu usava terno, paletó e gravata ainda, né? Todo dia aqui na igreja de domingo também, né? Recebi a senhora e ela olhamos e tal, e o planejamento era assinando no papel que custaria $250 mil para ter aquele basement transformado na escola que temos hoje. Então ela disse, pastor, reverendo, no problem. Nós vamos pagar 100%. Já pode esquecer, não se preocupa mais que esse daycare está feito. Foi levá-la, coração cheio de alegria, né? Levei-a para comer naquele, antigamente chamava o Fininho, né? Hoje é Casa Seabras, lá no Mediterranean Manor, lá em Chestnut, em Jefferson. Fui lá, né, com ela. A comida veio, a gente está comendo, né? E então, eu lembro que eu estava assim, com o garfo indo em direção à boca. Ela falou, reverendo, só tem uma coisa. Aí eu parei o garfo. Ela falou assim, não pode falar de Jesus. Aí eu baixei o pulso e falei, por que, senhora? Pastor, que coisa triste. E se for um menino que foi criado num lar assim, que o outro que não crê e tudo mais, como é que vamos fazer isso com eles? Eu falei, traz a conta. E nós esperamos mais uns ano e pouco, 2 anos, ou seja, com a graça de Deus, participação de vocês, hoje temos o Daycare Center que abertamente fala de Jesus. Amém. Você notou isso? A pressão, né? Graças a Deus que você, né? Juliana, Júlia e Georgia estão aqui e muitos mais. Vocês notaram o que está acontecendo no mundo? Você entendeu a guerra que tem? Você concorda comigo que a nossa tendência é concordar? Mas sabe que Deus fala para nós aqui, né? Eu já vi que eu não vou dar conta dos outros da mensagem toda. Fica para o domingo que vem. Mas olha o que ele deixa bem claro, ele fala assim, não vos conformeis com o mundo. Ou seja, eu estou dando uma ordem, não... Filhos amados, agora soldados do meu exército, não vos conformeis. E ele diz mais, ok, não é só dizer não, mas o quê? O que diz o verso? Versículo 2, Romanos 12, mas o quê? Transformai-vos, como? Renovação de quê? Da sua mente. Não são as minhas ações? Não. Lembrei do adolescente, você precisa saber por quê. Porque se você não souber por quê, você vai ser enganado. A gente precisa saber o porquê. A mente precisa ser transformada. Há uma palavra muito importante na linguagem da conversão e tudo mais, chamada arrependimento. Já ouviram falar nela? Agora, qual é o grego, o pastor não pode responder, né? Qual é o grego original para a palavra arrependimento? Alguém se lembra? Começa com M. M-E-T-A. Ajudou? Metamorfose, é a mesma raiz. Metanoia. Metamorfose é o que começa lá no, aquele lagarto, depois vira aquela borboleta linda, né? É uma metamorfose, alguma coisa que é transformada. Não parecia, agora é. Certo? Metanoia, que a Jane falou certo, é mente. A palavra arrependimento não é chorar no altar. Gente, é refrescante chorar no altar. É refrescante a gente sentir só, Senhor, me perdoa. Isso é uma coisa linda. Mas metanoia, arrependimento, não é chorar no altar. Apesar que lindo e bom e até saudável. Metanoia é transformar a mente.
E como é que nós transformamos a mente? Não há outro jeito. É dizer, ok, talvez eu não sei, eu estou andando na ignorância, eu não sabia, eu praticava. Agora, o que é que o meu Senhor diz a respeito deste assunto? Não é questão de moralidade, não é essa questão de ser melhor que ninguém, não é nada disso. É só questão de a gente dizer, eu quero andar de acordo com o que o meu Senhor, meu Pai, meu Criador, esse Pai bom e perfeito diz que eu devo fazer. Eu vou confiar na palavra dele. Pecado entrou no mundo porque dois seres não creram que a maneira da vida de Deus, o plano de Deus era melhor do que o plano deles mesmos e que Satanás oferecia. Satanás ofereceu independência. Faça o que você acha que deve fazer. E Deus ofereceu, siga os meus caminhos. Vai falar como eu uso o meu dia, vai falar como eu uso meus recursos, vai falar como eu me relaciono uns com os outros, vai me falar como é que meu relacionamento conjugal deve ser, como é que eu vou criar os meus filhos, como é que eu vou lidar com a adversidade, o que é que eu faço quando pessoas estão sofrendo, como é que eu faço quando pessoas estão desviadas, como é que eu perdoo. Tudo isso aqui ele está dizendo para nós. Agora, os inimigos têm um plano maravilhoso e bombardeiam todo o tempo. Na sexta-feira nós estávamos num estudo bíblico, né? Um dos estudos bíblicos, está multiplicando aqui em Newark. Então, se quiser abrir mais casa, pode abrir que a gente vamos atrás, né? Mas foi tão legal porque o menininho estava presente, né? E ele abriu no YouTube for Kids. Você sabe que o YouTube for Kids hoje, qual é? Assim que você abre o YouTube for Kids, o que é que toca? A música do Halloween. Você sabia disso? Você sabia que seu menino usa o iPad, o iPhone, whatever, o computador, para acessar YouTube for Kids. Pode ser qualquer coisa. A primeira coisa que vem, Halloween. Ah, pastor, qual o problema de menino pegar doce e bala? É até bom, a gente ora antes e abençoa tudo, fica tudo por isso mesmo, né? Você tem que comprar o livro que a Kézia está vendendo, né? Mas, gente, porque é alguma coisa demoníaca. A ideia é mexer com a mente. Não tem problema não, gente. Eu estou entrando já no culto em inglês, mas você já percebeu, por exemplo, vídeos, né? Eu estava conversando com um jovem, não era um menino, sobre videogames, né? Você conhece alguém que é assim ligado no videogame, que passa horas no videogame, você sabe? Né? Eu conheço um montão. Mas por que isso é tão atraente? E se você olhar, gente, olha os nomes, tudo, né, tem a ver com guerra. Isso tudo é mais feio que o outro, não é isso? E é tudo de briga, é para ganhar e tudo mais, né? Gente, se você entrar na história, pode ser até inocente, mas é totalmente sem Deus. E eu conheço gente boa, membros queridos, amados, que a gente está orando, né? Mas a gente ficam horas preso ali. Olha só, sabe por que isso? Porque está indo na mente. Tá. Porque se mexeu na mente, tudo vai embora. Ele quer trabalhar com sua maneira de pensar. Quando nós voltarmos na semana que vem, nós vamos olhar a 2 Coríntios, porque vai falar como é que a gente não concorda, né? E ele fala assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável. É boa. Mas primeiro começa com dizer não, depois você vai, né, dizer, eu vou renovar a minha mente, e quando a mente é renovada, você vai saborear o mel da vontade de Deus. Gente, eu não sabia que andar nos caminhos de Deus era tão bom. Olha quanto tempo perdido, quanta garganta gasta, quanta briga desnecessária, quando o Senhor tinha tudo já arrumado para mim. Gente, a palavra de Deus tem uma parábola que diz assim, que a palavra vem, o semeador vem e semeia, né? E imediatamente o que acontece? Cai a semente na beira do caminho, o que acontece? Vem as aves do céu e comem. Essas aves representando Satanás, né? Vai haver uma guerra que já está solta aqui, né? Porque eu estou falando, eles estão fazendo uma campanha, os três, para contradizer tudo que você ouviu aqui hoje. Segura firme nesses dois. Semana que vem a gente fala sobre o 2 Coríntios
e também vai ser o encerrar dessa série, tá? Então preparem-se, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de convidá-lo para uma oração. Os irmãos podem vir da equipe de louvor para encerrarmos. Eu queria fazer um convite a você. Você consideraria dizer assim: Senhor Deus, eis-me aqui. Tem um verso nos Salmos, fala assim: sonda-me, ó Deus. Dá uma vasculhagem aí. E vê meu coração. E vê, Senhor, se há algum caminho, alguma brecha. Faz um levantamento na minha mente. Faz uma varredura. E se for o caso, Senhor, guia-me pelas veredas eternas. Me põe no trilho de novo. Você faz essa oração? E diz: Senhor, transforma a minha mente. Aponta para mim aquilo que precisa ser mudado. Dá-me a coragem de crer que o Senhor é capaz e que é melhor, o seu caminho é melhor do que o meu. E guia-me, Senhor, pelas veredas eternas. Pai, eu quero orar aqui agora, Senhor, dizendo: Deus, quebra as cadeias que nos têm aprisionados a maneiras de pensar que pertencem, Senhor, ao mundo, à carne e ao diabo, Senhor. Pai, ele já possivelmente fez trampas e tramas e trapaças, que ele já minhas pernas, minha mente, meus pensamentos estão todos já tão embaraçados. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. Não somente que o Senhor salva, mas que o Senhor liberta. E que eu possa orar como salmista e pedir que o Senhor me vasculhe. E que o Senhor vai encontrar os caminhos maus. O Senhor vai arrancar os meus pés daí, libertar-me e colocar-me nas veredas eternas, ó Senhor. Faz essa obra, Pai. Senhor, eu quero orar também para que cada um dos Teus filhos aqui presentes, homens e mulheres, não percam vista, Senhor, do Teu amor perfeito e completo. Que o Pai, que o Senhor nos ama com uma intensidade que não pode ser, Pai, medida, nem, Senhor, interrompida. O Senhor nos ama quando estamos enredados. O Senhor nos ama quando estamos andando nos Teus caminhos. E o Senhor vai, Pai, continuamente. O Seu amor não está em jogo aqui, Senhor. Então enche-nos da consciência, Pai, da Tua presença, do Teu amor para conosco. Faz essa obra, Pai, em nossos corações. Mas guia-nos, Senhor, pelas veredas eternas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem de pé, cante conosco essa última canção.